Imagine acordar amanhã e descobrir que a internet desapareceu, sem WhatsApp, sem YouTube, sem Google, sem redes sociais, sem mapas, sem vídeos, sem mensagens. O mundo simplesmente pararia. Hoje, bilhões de pessoas vivem conectadas. Mas quase ninguém conhece a verdadeira história da internet. Porque ela não nasceu para entretenimento. Ela nasceu por medo. Medo de guerra. Medo de ataques. Medo de perder o controle. E o mais impressionante é que a maior invenção da humanidade começou como um projeto militar. Mas como algo criado para sobreviver a guerras, acabou conectando o planeta inteiro. Essa é a história da invenção que mudou o mundo para sempre. Este é o Visiona. E aqui, toda grande mudança começou com uma ideia. Hoje parece impossível imaginar a vida sem internet. Mas durante quase toda a história da humanidade, o mundo viveu desconectado. As notícias demoravam dias, as cartas demoravam meses, empresas funcionavam lentamente. Conversar com alguém de outro país era extremamente caro. O conhecimento estava preso em livros, bibliotecas e universidades. E então, a humanidade começou a evoluir rápido. Telefones, rádios, televisão. Mas ainda existia um problema. As informações dependiam de estruturas frágeis. Se uma central fosse destruída, a comunicação acabava. E foi aí que tudo mudou. Durante a Guerra Fria, o mundo vivia em tensão constante. Estados Unidos e União Soviética disputavam poder. O medo de uma guerra nuclear era real. Então o governo americano começou a fazer uma pergunta assustadora. O que aconteceria se nossas comunicações fossem destruídas? Naquela época, a maior parte das comunicações dependia de pontos centrais. Se esses pontos fossem atacados, todo o sistema cairia. Era perigoso. Então cientistas começaram a pensar em algo revolucionário. Uma rede onde as informações pudessem circular por vários caminhos. Mesmo que uma parte fosse destruída, a comunicação continuaria funcionando. Parecia impossível. Mas essa ideia mudaria a humanidade. Em 1969, um projeto secreto começou. Seu nome era ARPANET. Ela foi criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O objetivo era simples: criar uma rede resistente. Os primeiros computadores conectados eram enormes, lentos, barulhentos e ocupavam salas inteiras. Nada parecido com os celulares de hoje. Mesmo assim, a ideia era revolucionária. Pela primeira vez na história, computadores conseguiam conversar entre si. E então aconteceu algo curioso. Os cientistas perceberam que aquela rede poderia servir para muito mais do que questões militares. Ela poderia conectar universidades, pesquisadores, pessoas. Sem perceber, a humanidade estava entrando em uma nova era. O primeiro teste da internet moderna ficou marcado por um erro. Os cientistas tentaram enviar a palavra login, mas o sistema caiu antes. Apenas 2 letras chegaram: L-O. E então tudo travou. Pode parecer engraçado hoje, mas naquele momento, algo histórico havia acontecido. Pela primeira vez, um computador enviava informações para outro computador distante. Era o começo da revolução digital, uma revolução que ninguém conseguiria parar. Nos anos seguintes, a internet começou a crescer lentamente. Universidades entraram na rede. Pesquisadores começaram a trocar informações rapidamente. O conhecimento começou a circular em velocidade nunca vista. Mas ainda existia um problema. A internet era complicada, difícil, técnica. Apenas especialistas conseguiam usar. Parecia impossível que pessoas comuns algum dia utilizassem aquilo. Mas então surgiu um homem que mudaria tudo. Em 1989, um cientista chamado Tim Berners-Lee teve uma ideia simples e genial. Ele queria criar uma maneira fácil de compartilhar informações pela internet. Então criou algo chamado World Wide Web. A famosa WWW foi ele quem criou. Links, páginas, navegação, sites, tudo começou ali. E o mais impressionante? Tim Berners-Lee poderia ter ficado bilionário, mas decidiu deixar sua criação aberta para o mundo, sem cobrar royalties, sem prender a tecnologia. Ele acreditava que a internet deveria pertencer à humanidade. E talvez essa tenha sido uma das decisões mais importantes da história. Nos anos 90, a internet explodiu. Empresas surgiram. Sites começaram a aparecer. E-mails substituíram cartas. O mundo começou a acelerar. Então vieram Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. A internet deixou de ser ferramenta. Ela virou parte da vida. Hoje,
Pessoas trabalham pela internet, estudam pela internet, se apaixonam pela internet, ganham dinheiro pela internet, mudam de vida pela internet. A invenção criada para sobreviver a guerras acabou conectando bilhões de pessoas, mas toda grande invenção possui dois lados. A internet aproximou pessoas, mas também criou vícios, ansiedade, comparações, fake news, dependência. Hoje, passamos horas olhando telas, e talvez o maior desafio da humanidade agora seja aprender a usar a internet sem se tornar escravo dela, porque a tecnologia pode transformar vidas, mas também pode controlar pessoas. Talvez o mais incrível sobre a internet não sejam as empresas bilionárias, mas as vidas comuns que ela mudou. Pessoas que saíram do anonimato, famílias que mudaram de realidade, sonhos que nasceram dentro de quartos simples. Hoje, alguém pode começar com apenas um celular e alcançar milhões de pessoas, algo impossível décadas atrás. E talvez você esteja assistindo esse vídeo exatamente por causa disso, porque uma ideia criada há décadas abriu portas que antes nem existiam. A internet começou como um projeto militar, mas acabou se tornando uma das maiores invenções da humanidade. Ela aproximou países, mudou empresas, transformou profissões, criou oportunidades, mas talvez a maior mudança causada pela internet seja mostrar que uma simples ideia pode transformar o mundo. Porque tudo começou pequeno, alguns computadores, poucas pessoas, uma ideia considerada impossível. E talvez sua vida esteja exatamente assim hoje. No começo, talvez você ache que sua ideia é pequena, talvez ache que ninguém acredita, talvez pense que ainda não é capaz. Mas toda grande transformação da humanidade começou com algo pequeno. A internet provou isso. E talvez esteja na hora de você dar o próximo passo da sua própria história. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, porque aqui nós contamos as histórias das invenções, ideias e pessoas que mudaram o mundo. E comenta aqui embaixo, qual história você quer ver no próximo vídeo? A origem do Google? A história do YouTube? Ou o homem que criou o celular?